Fala pessoal, bem-vindo a um novo episódio do podcast Shema com o Neivão, como vocês podem ver. Fui direcionado a explicar o nome novamente. Shema quer dizer ouça em hebraico, é a palavra que Deus usa em Deuteronômio, quando ele fala ouça Israel, ele dá as direções. Também é o nome da oração principal no judaísmo, que declara fé no único Deus. Sabia? Absurdo isso. Muito da hora. Inteligentíssimo. Obrigado. Forte. Você é gênio, né, filho? Não, é Deus. É Deus e aqui também, né, filho? A família, tem um negócio por trás. Né? Como é que você tá, meu irmão? E aí, minha família? Prazer estar com você. Eu tô aqui com o Elias, tá? O honrado e único Elias. Não único nada. Tô feliz demais de estar aqui com você. A gente já tinha trocado essa ideia de estar junto, né? De fazer projetos juntos. E começar assim, desse jeito, trocando essa ideia, falando de Jesus, falando da vida. E não tem nada melhor do que isso, né? Nada melhor. A gente se ama, né, velho? Muito, cara. Muito. A gente História. tem uma aliança inexplicável. Eu te vi crescer. Eu tenho muito orgulho de você. E eu desde molequinho, cara. Desde molequinho. Vendo você Agarrava na louvar. perna do seu vô lá, na Lins ainda. Real. E eu vi aquilo e falei, esse menino aí, ele gosta do meio do culto. Gosta do meio do altar. Adoro, cara. Mano, a gente tava falando uma parada antes da gente começar a gravar. Apóstolo Estevão, sendo apedrejado. Cara, Uma brisa, né? eu tô há um mês já meio pirando assim, já fiz uma música lindíssima. Sério? E vou apresentar Cara. Eu vou precisar ouvir depois. pra vovó, vou apresentar pra vovó. Não, mas você precisa dar uma palhinha pra nós. Não, ainda não, calma. Não pode? Não, calma. Top secret. É. Que isso, cara. Você Então, não vai... cara, eu tô meio... Porque, cara, é uma loucura você estar à beira da morte, estar morrendo, estar sendo, açoitado, apedrejado. Era cuspe, era tudo de maldade, era sobre Estevão. Uma tempestade de ódio daquele povo, né? O máximo de ódio Caindo possível em cima de um ser humano. E ele vendo Jesus Ah, ao lado direito do trono, que de pé. loucura. Que De loucura. Meu De Deus pé, do céu. cara, cheio de glória, esperando ele. Ele não tava nem pras pedras, cara. Ele parou de não sentir. Cara, ele não tava nem pra nada. Ele só via essa visão de Jesus Cristo. E isso aí eu tenho vivido experiências assim maravilhosas com Deus a respeito de sofrimento mesmo, sabe? Às vezes a gente não está preparado para perdas, a gente não está preparado para sofrer coisas terríveis, injúrias, calúnias, Sim. e pessoas te amaldiçoando com invejas. Então, cara, eu tô aprendendo com Estevão, sabe? A lidar com isso. A olhar para Jesus. Sim. E deixa o mundo cair pelo seu lado, deixa para lá, cara. Cara, irmão, é muito louco você falar isso, porque a última palavra que eu preguei fala muito sobre isso. Eu preguei sobre Pedro andando sobre as águas, tá ligado? É maravilhoso. E, cara, tem uma parada muito louca. Tá ligado que uma das traduções mais antigas da Bíblia é do aramaico original pro latim. Latim. E no latim, Paulo usa uma expressão que é cúpio dissolve. C-U-P-I-O, cúpio dissolve. E essa expressão basicamente significa assim, ó, a vontade de dissipar, de dissolver, de parar de existir nesse plano terrestre pra estar em união na glória, tá ligado? Nossa, tipo assim, muito me leva. Muito sério. Parecia aquela parada... Cara, a parada que você sentiu quando você falou pra mim, eu queria morrer no meio daquele show, foi isso. Ó, eu vou te falar uma coisa. Tem momentos, cara. Se Deus cismar de aparecer pra você com toda plena de glória, com toda a sua grandeza, é impossível permanecer de pé, é impossível permanecer vivo. Então, quando aquele dia eu te falei, mano, eu queria morrer, meu sentimento é de querer ir embora Isso. e ver Jesus, estar com Jesus. É exatamente isso o cúpio dissolve. Você viveu isso. Isso. Entendeu? E é desesperador, porque você não quer ficar com Exato. E, cara, a parada muito louca é que, assim, Pedro, isso não fica muito explícito, a não sei que você preste atenção na passagem, mas Pedro, com os outros discípulos, eles estavam remando contra uma tempestade há, tipo, 15 horas, cara.
Imagina 15 horas no meio da tempestade, Nossa, entendeu? mano. Aquela água salgada, aquelas ondas batendo na tua cara. Os caras deviam estar completamente ferrados, tá ligado? Remando, porque eles sabiam que eles iam morrer se eles não saíssem daquela parada. Sim. Então os caras completamente desesperados, o corpo ardendo de dor, tá ligado? Nossa. Mais de 15 horas remando no meio do mar. O cara não conseguia, provavelmente não tava nem mais vendo de tanta água salgada no olho, tá ligado? Sem força total. Exato, e naquele momento, ele olhou pra Jesus, tá ligado? E a maneira que eu interpreto essa história é que ele viveu o cupido dissolve. Tipo assim, Pedro esqueceu da dor física, ele esqueceu até dos discípulos em volta dele, do barco, ele esqueceu do fato de que ele estava numa situação que humanamente era invencível, impossível ele sair daquilo vivo. Sim. Ele esqueceu da profundidade do mar, do fato de que ele poderia morrer. Ele esqueceu de tudo, cara. Eu enxergo Pedro assim, naquele momento ele até esqueceu que ele existia. Tá ligado? Isso é profundo. Ele só via Jesus. E ele foi, eu imagino que ele foi andando sobre as águas, ele nem sabia que ele estava andando em água, ele nem sabia que ele estava andando, cara. Só existia Jesus, tá ligado? E é muito louco que Estevão, quando ele tá prestes a morrer, que ele tá vivendo esse cupido dissolve, que ele não sente mais as dores corporais das pedras batendo, ele tá olhando pra Jesus, cara. Tá ligado? Jesus é cura. Isso aí é fé. Você olha pra Jesus e se esquece. Na plenitude, fé Exato. na plenitude, cara. Essa dissolução vem do focar em Jesus, tá ligado? Eu acho isso muito louco. É absurdo, cara, porque ninguém entende isso, né? Cara. Como dá pra entender? Como a gente consegue desvendar isso? Cara, é só pela fé. É só pela fé. E pelo viver, não tem como te explicar, tá ligado? A gente tá Justamente. falando aqui, mas, cara, você tem que viver essa parada. Né? Justamente. E eu acho que assim, eu interpreto essa parada de olhar pra Jesus, de se esquecer, como a única maneira de vencer certas dores, tá ligado? Cara, as dores da vida. As dores da vida, a gente consegue passar por elas e de uma maneira mais de boa, né? Falando assim mais claro. Cara, quando a gente tem entendimento de quem é Jesus no momento da dor, porque ele é com você no meio desse momento. Sabe? Ele não é só o Deus da majestade. Ele não é só o Deus do trono que está sentado. Ele é um amigo, cara. É um amigo que abraça. Jesus, ele é a pessoa que te consola, que te traz alívio nesses piores momentos. Então, cara, esse papo aí não é com qualquer um que a gente conversa, sabe? Porque é muito sério, cara. É muito divino, é muito celestial, é muito sobrenatural. Muito. As coisas de Deus são sobrenaturais. Né? E a gente vive isso, cara. Quando a gente tem um passo a mais, que é o passo de aceitar Jesus, a partir dali, a gente começa a viver coisas sobrenaturais que às vezes a gente nem consegue entender. Porque é um plano muito superior. Né? São mistérios, né? Deus trabalha em mistérios. Uma parada que, tipo assim, pra nós, imagina a mente infinita de Deus e a nossa, né, cara? Nossa. Óbvio que é incompreensível. Totalmente. Tá ligado? É igual uma criança e, tipo, um mestre de xadrez tentando jogar. Nunca, com outro, não tá dá. ligado? Né? Incompatível, né? Incompatível, velho. Aí que entra a misericórdia, a graça, o amor, o carinho de Deus de ter paciência com a gente. Na nossa rebeldia, né? A gente é rebelde pra caramba, cara. Mas Deus ele é infinitamente grande, mas em nenhum momento tem uma superioridade de arrogância em Deus. Nunca. Tá ligado? Uma coisa que eu acabei de... que eu conversei no episódio com a Bispa Camila. Podem checar aí o episódio com a Bispa Camila, você que ainda não assistiu. Foi essa parada de, tipo assim, ter uma amizade com Deus nos detalhes, tá ligado? Nossa. Ter uma amizade com Deus no todo dia, porque muitas vezes a gente pensa, cara, Deus não tá nem aí. Tipo... Se eu bati meu dedinho na quina da mesa, sei lá. E ele tá assim, Ele cara. tá, velho. Ele tá. Ele tá. E ele quer que você entenda isso. Ele tá. Porque só entendendo isso que você se disponibiliza pra cultivar uma amizade com ele, né? Justamente. Cara, amizade é todo dia, não é só as coisas muito loucas. Cara, é pai, né? É pai. Pai não tem relacionamento de arrogância. Isso. Pai não tem relacionamento de eu sou e você fica no seu lugar. A gente sabe que a gente tem que respeitar pai,
Mas a gente tem aquele carinho, tem a brincadeira, tem o amor, tem o carinho. E... bateu igual a minha filha outro dia. Ela tem a mania, tipo assim, qualquer coisinha que ela encosta, papai, bati o pezinho. Às vezes não aconteceu nada. Eu vou lá e dou um beijinho no pezinho dela. E Sara. Cara, e Sara. É muito louco, entendeu? Cara. Eu me preocupei, cara. Eu fiquei desesperado. Falei, mano, cara, ela veio até mim pedir ajuda. Mesmo que não machucou, mesmo que não esteja doendo tanto, eu fui lá, dei um beijinho, abracei, fiz carinho. Deus é a mesma coisa. Sim, cara. Sim. Ele se interessa por nós. Isso. Outro dia, meu irmãozinho Noah chegou pra mim, direto, ele, olha isso, olha o que eu fiz e tal, sabe? E, cara, vou confessar, tem certas vezes que eu desprezo um pouco porque eu tô ocupado fazendo outras coisas. A gente faz isso. Cara. Normal, né? Mas, assim, às vezes que eu presto atenção, é sempre uma parada que eu fico, tipo, cara, que bom que eu vim prestar atenção nisso, porque olha que presente. Outro dia ele chegou pra mim, olha isso que eu fiz. Aí eu, vamos lá, o que foi, Bruno? Cara, ele pegou uma arapuca assim e falou, olha, eu fiz uma máquina que você coloca uma coisa aqui e você vê qual que é mais pesada. O moleque inventou uma balança. Do nada. Tipo assim, caramba, que louco. O cara inventou uma balança, velho, entendeu? Mano, tipo, do nada, né? Mas você pensa, tipo assim, se a gente se interessa por essas coisas de filhos, de crianças, né? Imagina como Deus nos interessa por nós em todos os detalhes, tá ligado? Cara, e eu sempre falo, o interesse de Jesus, ele veio do começo, né? Lá do Éden e até hoje. E, cara, o amor de Jesus Cristo, a paixão dele pela gente vai além da cruz. Ele passou pela cruz e a gente sabe que foi tanta dor, cara. Não foi de graça, né? Não foi de graça. Cara, toma aí. Não. Foi muito sangue, desespero, pavor, medo. Sim. Jesus sentiu tudo isso, cara. E a passagem da cruz foi um ato tão de demonstração de amor profundo, cara. E por uma causa, cara. Outro dia eu chorei tanto por causa disso, de madrugada, falando com Deus, por uma causa. Tô ficando arrepiado, cara. Por uma causa, só para viver para sempre na eternidade comigo, com você. Você tem noção disso, cara? Que loucura. Ele sofreu para viver, para morar com a gente. A eternidade tá chegando. Ele tá voltando, cara. Imagina como vai ser quando a gente chegar lá, conhecer o semblante de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. O olhar dele e ele falar, eu consegui. E a gente também falar, eu consegui conhecer o semblante de Jesus Cristo. Que loucura, cara. Cara, então, essa passagem da cruz foi tudo por amor, para que um dia a gente tivesse para sempre, eternamente com ele. Porque era para ser eterno tudo desde o início, né? Sim, sempre foi. Então, cara, Deus é mistério, ele começa pelo fim. Então é uma loucura, cara. E é muito gostoso viver isso com Jesus, cara. Cara, que louco. É verdade. E assim, nossa, que louco, cara. A crucificação, assim, Jesus na cruz, pra mim, é o centro de tudo, tá ligado? Centro de todas as coisas. Não só de uma maneira teórica, mas assim, pessoalmente, sabe? No meu íntimo, por exemplo, a maneira em que eu posso me perdoar, a maneira em que eu posso me amar, é só seguindo o exemplo de Jesus. Porque não tem outra forma, cara. Tipo assim, eu sou uma pessoa que me cobra muito, tá ligado? Querendo ou não, às vezes eu sofro de um perfeccionismo que não é saudável. Você tá entendendo? Eu sou dois, eu também sou do mesmo jeito. E, cara, às vezes a única maneira que eu consigo me amar é seguindo o exemplo de Jesus. Ele me amou primeiro. Sim. Aquela música me fala, né? Justamente. A única maneira que eu tenho autoconfiança, que eu tenho amor próprio, que eu consigo me perdoar, que eu consigo ir pra frente, é entendendo o que aconteceu na cruz. Tá ligado? É muito sério, é muito sério. Ele viu tudo. Ele morreu não só por todos os pecados que você já cometeu, mas pelos que você vai cometer e pelos que você poderia cometer. Você imagina a carga espiritual da humanidade em cima dele. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Imagina uma vida, imagina tudo que você fez de errado na tua vida. Né? E o que carinha que vai fazer ainda. A gente mesmo, né? Aí imagina vezes 7 bilhões. Nossa. Aí imagina vezes todas as pessoas que já existiram. Caramba. E vão existir. Que louco. Ele levou sobre si as nossas dores.
Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E fomos sarados. Isso é lindo, cara. É uma música antiga, mas retrata, cara. Eu amo essa música porque retrata o amor inconfundível, o amor escandaloso de Jesus Cristo através da nossa vida, né? Quem somos nós? Cara, é muita loucura, né, velho? A gente não merece, cara. Não. Não importa. Não importa. Ninguém merece, cara. Não tem o que você possa fazer, tá ligado? É verdade. De uma maneira muito intensa, quando você entende isso, não só teoricamente, mas quando você entende isso de uma maneira profunda, sabe? Sentindo o peso dos seus erros, tá ligado? Isso te dá um entendimento do que Jesus fez na cruz diferente, sabe? Sim, com certeza. Cara, e a gente tem um projetinho, né? Sim. Sobre isso. Sim. Em breve. É verdade. Por favor. É verdade. Aqui já tá começando. Vamos entrar nesse assunto, Elias, porque, cara, a gente tava falando sobre isso e você teve uma reação. Você começou a cantar. Sim. E aí você falou, porque essa música retrata algo. A parada que eu queria mais conversar com você, Elias, é assim, a música como um meio de tudo. De adorar, de retratar, de comunicar, de viver, como um hábito, como um dom. Cara, eu acho a música incrível e eu queria saber da tua perspectiva como alguém que conhece a música intimamente, alguém que vive disso, que vive com isso, né? Que tem para você presente todos os dias, não só consumindo, mas produzindo. Isso. Cara, a música para você... Vamos em partes, então. A música para você, como um meio de adorar a Deus. Porque, claro, assim, eu posso falar, Deus, eu te adoro. A gente acabou de ter uma conversa que foi uma forma de adoração, de como Jesus nos amou, tal. Como é que a música é diferente só das palavras, tá ligado? Como é que a música é única como um meio de adorar a Deus pra você? Cara, pra começar, a música é a ligação entre a vida e a morte. Meu Deus. Do começo ao fim. É a ligação antes da existência da humanidade. Lúcifer, cara. O cara mais babaca da face da terra. Um burrão. Desculpa falar assim, mas ele perdeu tudo isso, cara. Você tem noção que ele regia, ele, ao lado do trono, anjos, querubins, serafins, cara. E ele regia tudo isso com maestria, com beleza. Meu Deus. Com beleza. Meu Deus. Cara, esteticismo ao máximo. ao extremo. E ele largou isso tudo. Então, cara, a música é o extremo, tipo assim, extremidades, cara, de pontos assim, sabe? Ela dá vida e, ao mesmo tempo, ela pode matar também, cara. A música é uma arma. A música é um fuzil que você usa ela para a vida e para a morte. Então, eu tenho muitas experiências com Deus, envolvendo música. Eu nasci no lar evangélico. Sim. E meu pai já cantava, tocava, meu irmão toca, minha mãe também. Eu vi meu pai fazendo dueto com a minha mãe, assim, quando eu era criança, bebê. 3 anos de idade, meu pai fazia um acorde, eu ia lá e em seguida fazia atrás. Um violão que nem Você não conseguia segurar. Muito grande, não consegui segurar. Então, eu já vi tantas experiências com Deus a respeito de louvor e adoração. Mas eu aprendi uma coisa, que o louvor e a adoração vai além de um microfone, vai além de um violão, ou de um teclado, ou de um piano. É comunhão, cara, é dia a dia. É expressão de vida, expressão de olhar, expressão de... Eu sair ali fora, abraçar alguém, isso é adoração para mim, sabe? Isso é vivência. Não é só... Tem gente que... A gente tem amigos, a gente sabe. Tem gente que tem dons, assim, absurdos, talentos inexplicáveis. Sim. Você sabe, esse cara é gênio. Sim. Mas, às vezes, o cara vive só aquilo. Passou dali, desce do palco, o cara, sabe, vive uma vida ruim e tal. Sim. Então, cara, eu tive... Uma das experiências que eu queria até compartilhar com vocês.
eu tenho uma música que a gente canta muito, De Volta à Vida. Sim. Essa música Deus me deu no pior momento da minha vida, momento de muito pânico, dor, medo, desespero. E eu vivi esse momento, cara. Eu precisava viver esse momento. Mas eu lutei com Deus. Muitas vezes Eu lutei com Deus porque eu não queria viver isso. Por ter meu pai como referência. Meu pai era um pastor, um bispo também, era da Igreja do Evangelho Quadrangular. E era um pastor assim, ungidíssimo demais, que consagrava sua vida em santidade ao extremo, sabe? Ele ficava dias de jejum todo mês, no monte, orando, só, tomando água. E se separou, do tempo que ele aceitou Jesus até a morte dele, ele viveu em santidade. Era absurdo, assim, era extremo. A gente fala, não, pai, não precisa ser assim, né? Eu falei, não precisa. Caramba. Eu sou de Jesus, então eu vou viver em santidade. E eu aprendi muito com ele. E a minha briga com Deus, a minha discussão com Deus, igual Jacó, né? Jacózinho. Segurou o pé do anjo. Eu briguei, falei, Deus, eu vi meu pai até ressuscitar morto, cara, na minha frente. Eu já vi meu pai curar pessoas com câncer. Eu já vi meu pai curar pessoas com AIDS, pessoas endemoniadas, possessas de legiões de demônio. Olha isso. Ele só chegava perto. E já... Ele, tipo assim, comigo não tem papo. Em nome de Jesus Cristo, sai. Igual quem? A gente sabe. Apóstolo Estevão. 1, 2, 3, não tem papo. Ficar conversando com o demônio, não tem isso. Ele chegava perto, o demônio saía. Cara. É autoridade autoridade mesmo. Espiritual que vem do céu. Então eu comecei a questionar, brigar, falar com Deus de uma forma, naquele momento, meio que agressivo, sabe? Não, eu não aceito, porque meu pai vivia isso e eu quero que ele viva a mesma coisa. Teu pai adoeceu. Meu pai adoeceu, teve um rim retirado. Para o pessoal entender. Pelo câncer. E, cara, estava complicando e praticamente não tinha jeito mais, sabe? E, cara... Imagina só, uma pessoa que já ressuscitou, que já fez tudo isso, agora vivendo uma enfermidade. Uma enfermidade e como Deus não podia curar ele. Exato. Tipo se assim, ele já curou vários... Como o senhor usou meu pai, esse corpo que está doente hoje, o senhor já usou ele com o Espírito Santo de cura, espírito de cura, espírito de transformação, de salvação. O senhor usou esse mesmo corpo que está doente hoje. Então eu preciso viver alguma coisa, Deus. É claro. Eu preciso viver uma experiência, já que eu estou sofrendo, precisa acontecer alguma coisa. Cara, a gente estava na época de Renascer Praise, 19. Bispa Sônia, e eu não tinha nada, cara. Eu tava seco por causa disso, né, cara? Sim. Eu tava desesperado, falei, meu Deus, eu não tenho nada para entregar. E eu lembro que sua vovó falou assim, olha, vai e leva a cura pro seu pai. E vai lá visitar ele. Fica com ele um tempo. A gente vai estar aqui orando e tal. E eu fui. Levei, cantei com ele, orei, passei o tempo com ele e tal. Sim. E a sua avó me fala, volta. Porque a gente precisa de você. E a gente precisa fazer o Renascer Praise e a gente precisa de você aqui. E na hora, quem disse que eu entendia isso? Como assim, Bispa Sônia? Pelo amor de Deus. Meu pai tá morrendo. Tipo assim, né? Pô. Meu pai, como? Meu pai tá morrendo. Meu pai tá morrendo, deixa eu aqui. Deixa eu aqui, pelo amor de Deus. Desculpa pra não ir seria essa, né? Então, cara, deixa eu aqui. Mas, cara, eu tenho um respeito pelo seu avô, pela sua avó, a apóstola, a bispa. É uma autoridade tão grande sobre a minha vida, assim, sabe? Que eu respeito e o que eles disserem está dito. Então ela falou assim, volta. Eu, injuriado, eu voltei. Por obediência, eu voltei. Eu vou voltar porque ela é minha pastora, a minha bispa, ela sabe o que faz. Cara, eu voltei. Eu lembro que esse período a gente ensaiou e, cara, eu tinha nada, seco, vendo todo mundo. O Thales estava na época ainda e tal. Foi a época que ele chegou, né? Sim. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada, eu preciso entregar minha oferta, eu preciso... Poxa, é tão bom, né? Cara, eu lembro que durante a semana eu tava na rua, eu sentei no meio-fio, meio desesperadão, assim, cara, sem saber o que fazer. E eu recebo a notícia que meu pai... Os órgãos do meu pai, todos eles estavam voltando à vida, cara. Meu Deus do céu. E era coisa na minha cabeça que, tipo assim, não vai ter mais jeito. Eu tô indo embora
Pra não ver mais. Para não ver mais meu pai. Então, naquele momento, Deus me deu essa música, esse louvor de volta à vida, que tem curado tanta gente. Semana passada, eu tive outra experiência com esse louvor. Uma pessoa, uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Meu Deus. Aí, hoje, eu recebi uma ligação de um pastor de lá. Ele falou, Elias, sabe o dia que você ministrou? Mas esse dia foi muito especial, cara, porque eu estava com 40 graus de febre nesse dia. Meu Deus. Eu estava uma semana, assim, com infecção. Caramba, velho. E eu ministrando mesmo assim. E nesse dia eu falei, Deus, tem misericórdia da minha vida. E, cara, nesse exato dia, eu sentia uma dor muito forte, mas e logo em seguida um alívio muito grande. Que louco. E eu lembro dessa menina vindo à frente, ajoelhando, mas gritando, chorando muito. E eu ministrando, falando sobre cura, receba a cura agora. Se você tem câncer, se você tem medo, ansiedade, se você tem depressão, síndrome de pânico, se você é estéril, você receba a cura agora em nome de Jesus Cristo. Aí o que aconteceu? O pastor de lá me ligou hoje, Elias, sabe o que aconteceu com aquela menina que você profetizou sobre a vida dela? O tempo certinho, ela tá, tipo, tem o quê? Eu não lembro o tempo, mais ou menos. Mas ela descobriu que nesse tempo certinho ela ficou grávida e vai ter um filho agora. Que louco. Foi curado da esterilidade. Incrível. Cara, então a gente vê que o louvor, ele é cura. Olha o propósito. Ele é cura, cara. E olha o propósito que Deus tinha nessa dor. De você criar um louvor... Justamente. Que traria cura para tantas outras pessoas. Justamente. E, cara, e é o seguinte, não é só dor no corpo, no físico. Eu lembro que quando a gente lançou essa canção, essa música, veio um menininho, a gente estava no hall, veio um menininho, abraçou minha perna, ele devia ter uns 10 anos, mais ou menos, 12 anos, assim, sabe? Ele abraçou minha perna, assim, me abraçou forte e começou a chorar. E falou, tio, eu vim aqui falar um negócio para você muito, muito legal que aconteceu comigo de ontem para hoje. Ontem eu vi meus pais brigando e eu ouvi pela porta meu pai falando assim que ia embora de casa. Putz, meu Deus. E eu comecei a chorar porque eu amo muito meu pai e eu não queria que ele fosse embora. Aí, titio, aí ele falou comigo, ó, eu peguei a música, sua música. Coração, hein, cara, aí eu comecei a chorar junto, né? Não aguento, mais que a criança. Aí eu peguei sua música, essa de Volta à Vida, que fala, ainda ele falou assim, que fala que a gente que a gente é desesperado por Deus e que a gente não vai morrer enquanto não vê o nosso milagre, assim que ele falou. Aí eu peguei essa música, meu pai estava no quarto fechado com a minha mãe, eu sentei na porta e coloquei bem baixinho, assim, na porta, sem eles ouvir, mas aí eu comecei a orar para Jesus. Caramba. Falei, Jesus, não deixa meu pai embora, não. Aí eu já fico já... Meu Deus. Não deixa meu pai embora. E eu lembro que ele falou assim, olha... Foi a oração que você fez também. Foi, não cara. Deixa meu pai embora. Então, cara, é muito emocionante porque é demais. E não era no físico, né? É emocional, Sim. É família. Sim. É outra área. Sim. E ele falou assim que no dia seguinte... Aí ele falou, Titi, você não sabe o que aconteceu. No dia seguinte, meu pai estava na mesa com a minha mãe tomando café, sorrindo, falando que ia me levar para Disney com eles. Que ele não ia separar mais, estava tudo certo. Meu Deus. E estão até hoje na igreja. Olha que incrível, cara. Então, irmãos, são coisas que marcam a nossa vida. São coisas que marcam, a música marca a nossa vida. A sua avó, cara, é inspiração para mim desde quando eu nasci, né? É inspiração pra gente, cara. É inspiração. São cada louvores que dá cada louvores que Deus dá pra ela, pra gente, assim, que marca uma geração, que marca a vida, que cura vidas, que expulsa demônios. Tem músicas de guerras, tem músicas de celebração. Então, cara, por isso que eu falo, a música é a ligação da vida e a morte. Do início ao fim. Entendeu? E do fim ao início. Então, cara, é sobrenatural. É muito profundo, É muito cara. bom. É muito profundo. É muito bom. E ainda mais você expressar aquilo que está dentro do seu coração através da música e falando de Jesus. Tem gente que fala de Satanás. Tem gente que canta para Satanás. Sim. Tem gente que canta para orgias. Sim. Tem gente que canta para tantos fins, né? Sim. Tantos fins Sim. ruins. Sim.
que leva a pessoa à morte, que leva a pessoa à depressão. A pessoa tá ruim, a pessoa fica pior ainda. E, cara, a pessoa cada vez mais se afasta de Deus. Tem músicas que levam a isso. Por isso você falou que a música é uma arma. É uma arma, um Pode fuzil, ser usada cara. para um lado e para o outro. É uma bomba atômica que você, se não souber usar, você ou mata, ou ressuscita, ou vive, entendeu? Ressuscita. Ou ressuscita. Que loucura. É muito sério. Cara, nossa, é muito sério. Loucura, cara. E o teu processo para compor uma letra? Você deu um exemplo para nós. Você me deu um exemplo que foi do teu pai. Você recebeu aquela notícia... Cara, eu não terminei, né? Não terminei de falar. Na mesma hora, no meio-fio, eu recebi essa música. Assim, veio? Veio a música inteira, do começo ao fim. Letra, com ponte, melodia? tudo, melodia. O arranjo já veio na minha cabeça. No entanto, eu fui pra casa, eu arranjei a música, escrevi a música, já tava na minha cabeça, eu já tinha escrito. Assim. Depois, claro que depois você tem um... Vai pulinho, né? né? Mas, cara, eu já fui pra casa, fiz o arranjo, produzi a música. Que doideira, cara. No outro dia, eu já tinha apresentado a música para a bispa. E essa música marcou a nossa vida, assim, da igreja, sabe? Então... Eu já estive com você em Israel. Lembra quando a gente entrou naquele lugar que tinha aquela sonoridade, tá ligado? Na igreja, né? É, naquela igreja. No tanque, perto do tanque de Bethesda. No tanque de Bethesda. Aí Isso. você falou, cara, e você começou a compor. Sei lá, pra você o processo de compor. Nossa, não, Como foi. é? Não, esse dia aí Você foi. tá ligado? Nossa! Não foi no tanque, foi. Foi no tanque, não, foi na sinagoga. Na sinagoga, foi nessa parada. Rapaz, lá em Israel. Aqui dali foi. Quase fui preso ali, viu? E o grupo, e não podia. E o grupo foi foi embora, cara, eu vou ficar aqui, cara. Eu preciso. Eu já fiz várias vezes isso. Né? Eu vou até confessar aqui, pedir perdão após, desculpa. Qualquer dia eu cheguei atrasado, mas tem dias que não dá. Não dá. É tanta presença de Deus que tem naquele lugar Tem que que você ficar. fica em pânico. Ó, quando eu vou pro jardim, eu fico pra trás. De propósito. Porque não dá. E esse dia foi esse dia, cara. Só o Quirô que ficou comigo lá, né? Eu falei, mano, fica comigo aí, velho. Porque se der ruim... E, cara, foi muito surreal, porque Deus me deu uma música dentro da sinagoga, aonde o Espírito Santo de Deus desceu na terra pela primeira vez. E aonde foi a ceia dos discípulos. Irmão, aqui dali pra mim, cara. Muito eu vou louco, gravar cara. ela, vou gravar com os teens, vou gravar com todo mundo. Mas essa música aí foi muito séria, cara. Foi muito séria. E foi no momento, né? Não podia, porque era Shabá e, cara, o cara entrou com um fuzil na mão. E lá o pessoal é barra pesada. Gritando. Eles não brincam. Não brincam. Não brincam. Gritando. Aí o que eu fiz? Já saí, falei, sorry. O Quirô já ficou morrendo de medo. Você subindo, né? O pessoal subindo, mano, o que tá acontecendo aqui, mano? Que presença... Porque o que acontece? Ali é em cima, cara. Então, ecoa, né? A voz ecoa, mano. Cara, então foi uma experiência muito sobrenatural. Já fiz muita música ali. Tem uma música que a gente cantou na cantata agora, que eu comecei a fazer no Jardim do Túmulo também, que é fenomenal, é muito, muito espiritual também, que chama Memórias. Eu terminei ela indo para os Estados Unidos, uma época, mas eu comecei ela no túmulo. Então, cara, são experiências assim. E, cara, para compor não tem uma regra, sabe? Tipo, às vezes você senta, tipo, vou compor uma música. Ou é sempre alguma inspiração que você tá sentindo e que vira música? Como é que funciona pra você? Comigo é sempre inspiração. Tá. Porque ou eu tô aqui, tipo, de boa, alguém passou tocando uma música, cara, isso aqui dá alguma coisa, hein? Pronto, já virou inspiração. Entendi. São Mas- sementes que vão sendo plantadas, Sim, vamos dizer, na isso, tua cabeça, no sim. teu coração. Mas não tem regra, tipo assim, eu vou fazer a música primeiro, depois eu faço melodia, Tá. ou arranjo, Tá. ou harmonia, Tá. ou letra. Cara, é muito aleatório, assim, sabe? Mas a maioria das minhas músicas, a boa parte é tudo debaixo de experiências com Deus, assim. Ou é de devocional, ou é de luta. A maioria é de luta, né? Sim. Mas, cara, são experiências assim que a gente vive na música que é surreal. E a gente ama, eu amo Jesus, cara, porque eu ouço ele assim falar nitidamente no meu ouvido, cantar, sabe? Que louco, E é muito natural, eu não preciso... É muito natural. E, cara, uma coisa muito séria. Eu não sei se isso é bom, se é ruim. Eu tento me desligar. Sempre tento me desligar do que é moda. Eu sempre fui assim, sabe? Concordo. Eu sou desprendido. Eu quero receber o que Deus quer me
Ó, eu quero te dar isso aqui. Tô nem aí. Eu Cara, concordo. a modinha tá ali, problema tá lá. Já tem um cara fazendo. Exato. Eu não vou me preocupar. Já virou cara. moda. Eu não vou me preocupar se vai dar certo ou não. Eu sempre fui assim, cara. Cara, isso eu acho incrível. Exatamente. Eu sempre fui assim. A Minhas proposta letras nunca foram... eu vou sentar aqui para fazer uma letra comercial, combinando palavra com palavra. Que palavras rimar, que estão... que vai rimar aqui, vai ficar legal lá no coro, depois vai vir... Nunca na minha... Eu não sei fazer isso. Eu me recuso a saber. Porque, cara, a fonte inesgotável é Jesus, uma fonte que sai do trono de Jesus Cristo, cara. É inesgotável. Exato. Por que eu tenho que olhar ali pro lado? Por que eu tenho que fazer igual? Não faz sentido. Porque por isso que eu amo o Renascer Praise. Eu vim pro Renascer Praise por causa disso, cara. No Renascer Praise 17, porque eu achava fenomenal, porque, cara, muita verdade. E muita era versátil demais. Demais. Cara, aquela música Faz Chover. Nossa. Incrível. Nossa. Outra que eu amo, Incomparável. Incomparável. Tipo, nossa, meu Deus. Então são músicas que não é compatível com... Não é. Com pensamento de mercado. Não com é. pensamento, sabe? Porque não é a proposta, cara. Não, porque não cara. faz sentido. E deixou de fazer sucesso? Nunca. Sempre. Renascer Praise até hoje. Exato. A gente conhece banda que já se refez com várias formações, 10 formações. Cara, a gente tá aí até hoje. A Bispa Sônia preza por isso. Por essa comunhão com Deus, pelas inspirações que vêm do céu. Ela respeita, eles respeitam isso, sabe? Porque a música é a música do Renascer Praise serve um propósito. Entendeu? Seja levar a cura, seja auxiliar alguém no momento de luta, seja impactar a pessoa com a presença do Espírito Santo. Contanto que a música está servindo, da maneira que eu enxergo, né? Contanto que a música está servindo um propósito, nada mais interessa, cara. Coisa de modinha, essas coisas. Sim. E o sucesso vem exatamente disso, vem exatamente do fato de que o propósito, as pessoas são tocadas pela música. Com certeza. Cara, o Renascer Praise faz parte da igreja. É o ministério da igreja, a igreja. Faz parte do ministério do A gente Brasil. canta a igreja. Sim. Entendeu? Sim. A gente canta a igreja, a gente canta o que a igreja vive, o que a igreja precisa. Sim. Então, cara, por isso que eu sou uma das pessoas mais gratas. A minha gratidão vai ser eterna. Porque eu aprendi muita coisa aqui, sabe? Eu sei o Elias que era lá em 2011, quando efetivamente eu comecei. Eu cheguei em São Paulo em 2000. Já vim direto para a igreja, tal, cantava no louvor, mas efetivamente no Renascer Praise foi em 2011. E daí para frente, cara, eu sei quem é esse Elias e eu sei quem é o Elias de hoje. O que é a igreja, o corpo, as manifestações de Deus na hora do louvor. Cara, eu tenho uma música com o seu vovô, cara. Trono de Glória. Cara, essa música é chocante. Ô, irmão. Essa música é chocante. Você não tem noção no dia que aconteceu isso aí, cara. Mano, esse dia foi surreal, porque o culto não acabou. Deu 8 horas, era 10, 11 horas da noite. Vai. A gente tava no hall chorando, todo mundo falando línguas, o povo não foi embora. Não foi embora. O seu avô me abraçou, falou, olha, a gente precisa fazer uma música sobre o trono. E eu lembro nitidamente que ele falava, eu estou vendo, tipo assim, sabe, chorando, ele chorando. O trono tá aqui. O trono tá aqui, loucura, o trono tá aqui no altar, o trono tá aqui. Irmão, aí ele já escreveu, eu também escrevi uma outra parte também. E, cara, essa música, ela é, tipo assim, totalmente espiritual, sobrenatural. É impossível fazer num dia que eu tiver são, se eu tiver normal, sabe? Exato. Mas e a música te leva nesse ambiente. Porque ela foi feita nesse ambiente. É muito louco, cara. Verdade. Eu amo louvor porque te dá a capacidade de entrar em contato com Deus de uma maneira diferente, única, sabe? A gente mencionou esse projetinho nosso, né? Sim. Vamos dar um sneak peek aí. Foi só uma cotinha, né? Será que a gente fala? Deixa surpresa. Ou não, acho que é surpresa. Deixa surpresa. Calma. Calma. Amanhã é outro dia, novo dia, calma. Real, então vocês tem que ficar ligado se vocês querem saber, tá? É muito sério o negócio, Exato. gente. Vai ser louco. Vai ser muito louco. Muito louco, tá? Muito louco. Vai ser demais. Apaixonante. Mas a pegada é essa, cara. Tipo, a música
Seja para você entrar em contato com a palavra, seja para você entrar em contato com Deus. Os dois andam juntos, né? Sim, com certeza. Não tem E a música é um meio de você sentir a presença de Deus, consumir a palavra, ser um cristão de uma forma única. Isso. Através da música. Isso, justamente. É isso que eu sinto. Eu tenho certeza que é a maneira que você sente também como alguém que produz. Sim. Porque às vezes, assim, as minhas maiores experiências, várias das minhas maiores experiências com Deus foram durante o louvor. Foram através de uma música que eu ouvi. Cara, assim, eu já tive 2 experiências muito fortes com Deus, ouvindo uma música do Thales. Sim. No meu quarto, sozinho. Sim. Comecei a chorar. Só que eu chorei tanto que eu achei que ia morrer também. Tipo, sabe, você perde força de chorar. Perde forças, cara. Senti a presença de Deus tão forte. Também, essa música Trono de Glória, eu já tive uma experiência tão forte com Deus durante uma ceia de oficiais, durante essa música, cara, de você realmente sentir a glória de Deus daquela forma que a gente falou, que você perde as forças, que você quer cair no chão, que você quer desaparecer, tá ligado? A presença de Deus, cara, quando enche o ambiente, É. cara, a gente só tem que esperar quando chegar o final do culto, sair todo mundo. Meu pai falava um negócio assim, coisa de mineiro, né? Sai com o rosto brilhando. Cara, curado. Por isso, cara, que a manifestação, quando a gente invoca a presença de Deus, invocar é o que é? É expulsar o medo. Que louco. Através do louvor, invocar a presença de Jesus num ambiente de louvor é expulsar a depressão, expulsar a morte. A morte tem que sair do ambiente onde existe louvor diretamente a Jesus Cristo. A morte não pode ficar. Então, quando a gente tem essas experiências extremamente profundas assim com a presença de Deus, é quando, cara, parte do nosso coração também, muita, né? Com certeza. O nosso coração, cara, se a gente não se entregar, se a gente não tiver uma entrega assim, sim, é verdade. A gente tem que se abrir. Profunda, né? A gente tem que se abrir completamente. A gente tem que estar com o nosso coração 100% aberto para entender e deixar que a presença de Deus faça o resto. Então, cara, esse ambiente onde habita a presença de Deus e tem louvores, tipo, no ar, louvores, cara, e a gente consegue pegar esses louvores. É igual bolinha de sabão, irmão. Que louco. É igual bolinha de sabão, sacou? Você tá assim, que você quer pegar, ela explode. Essa aqui não. Essa aqui, porque você não sabe o que você faz. Cara, então, esse ambiente onde existe a presença de Deus, existe louvores no ar, cara. Que doideira, cara. Existe louvores, assim, cara, no nosso meio, anjos cantando junto com a gente. Então, irmão, isso é, cara, os querubins, os arcanjos, cara. Eu amo. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, passa da 1 hora. Eu sei que o Rodrigo já deve estar ali, né? Ele já tá. Já tá. Mas, cara, eu amo, sou desesperadamente louco por Jesus Cristo. E eu vivo intensamente isso. É na minha família, em casa, na rua, com meus amigos. Meus amigos sabem, cara, eu amo falar de Jesus. E é isso, né? É um prazer. Que louco, cara. Que louco, velho. Realmente. Realmente, cara. É bom, né, velho? Demais. É bom demais. É gostoso demais. A gente tem... O mundão, às vezes, nunca vai entender isso aí, essa... cara. É único. Não existe outro lugar. Não existe, cara. E, infelizmente, a gente está vivendo numa época que as pessoas estão virando as costas para Jesus, né? Virando as costas para Jesus de uma maneira tão banal, tão por qualquer coisa. Então, por isso que eu vejo, por isso que Jesus fala, olha, vai ser estreito, né? São poucos, caminho, São poucos, porque a gente tem que tomar tanto cuidado a respeito de ser de Jesus e permanecer em Jesus. Porque... Concordo. A gente está vivendo numa época que é muito fácil a gente se perder, olhar pro lado. Mano, eu concordo. Olha, poxa vida, passou o bonde e aí? A minha avó sempre fala que santificação significa ser separado. Ser separado. Se separar. Se separar. E, cara, eu vou te falar uma coisa, não se envergonhe disso não, cara. Não, de maneira nenhuma. Não se envergonhe disso não, porque tem muita gente... eu vou me separar, eu vou viver minha vida para Deus e, cara, eu não vou poder viver mais nada, não vou poder
falar como os caras falam, não vou poder. É isso aí, cara. É exatamente o seu avô fala sempre, e eu sou apaixonado por ele por causa disso. Ele é radical. Ele é se ensina ou não, por isso que eu sou louco por ele por causa disso, foi, cara. A vida inteira. Radical. Ele é. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, cara. Inteiro. Inteiro, por inteiro, em todas as coisas. Tudo que eu faço é pra ele. Por isso, cara, que eu me identifico muito com ele, porque meu pai também era assim, era radical ao extremo, sabe? Até um pouco mais esse papo. Mas, cara, a gente tem que ser radical sim, cara. Largar o mundo, deixa o mundo pra lá, cara. Deixa. Eu sei que tem um monte de gente ouvindo a gente agora. Tem pessoas, tem criança, tem jovem, adolescente, tem adultos. E principalmente a adolescência agora, deixa pra lá, deixa falarem de você. Sim. Bateu na sua cara, dê a outra face. Com gratidão. E seja feliz na presença de Deus, porque a gente tem uma... Aqui eu sempre falo, é só no máximo 80 anos. Tipo, né? Quem passar disso já é o extra. Já tá em lucro, Já tá em lucro. E a eternidade, que é pra sempre. Então aqui não é nada, cara. E esse ambiente tão louco que a gente descreveu, conversou, essa presença de Deus intensa, as experiências, elas são viabilizadas pela nossa santificação. Sim. Essa parada que a gente falou, você tem que se abrir, O se abrir é o dizer não, muitas vezes. Dizer não, com certeza. Com certeza você já falou não, muitas vezes, para várias coisas da tua vida. Principalmente dentro da música. Sim. De hoje, eu poderia ter uma outra realidade, até financeira, tipo, ser, mano, sabe? Ser o cara da música, tipo... E eu falei não, cara. Porque ia contra o meu princípio, contra aquilo que eu acredito, contra o céu, contra a cruz. Então, meu irmão, a partir do momento que afeta e a partir do momento que fere o meu Jesus, cara, eu vou estar longe, vou estar na outra calçada, irmão. Eu vou estar na outra calçada. Então, já recebi propostas assim que, se for para falar aqui, eu acho que nem é legal, mas proposta de absurdas. Sim. De artistas assim, para, né? Mas, cara... Eu olhei... A carne pede. Claro. A gente... Não vou ser mentiroso. Claro. Nossa, vou trabalhar com tal artista. Vou ganhar tanto. Vai mudar minha vida. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Principalmente agora, hoje em dia, tem um lance de camp. Eles falam que é camp, né? Os caras fazem as músicas da moda agora, né? As músicas do... O que tá rolando agora? Trap, essas coisas tudo. Tá. E, cara, os caras fazem 10, 15, 20 músicas por dia. Que loucura. Eu fui convidado a participar de um camp de um grupo de pessoas, de compositores, que você fica o dia inteiro compondo e as músicas, no final do dia, as músicas já estão prontas. Elas já saem prontas. Você compõe, você arranja, você mixa, está pronta. Que brisa, cara. Para sair para mercado. Que doideira. Mas o ambiente, irmão... deve ser uma loucura. Não, é loucura, cara. É loucura. São amigos, queridos, mas não é minha realidade, sabe? Então, a gente tem que fazer escolhas. Eu sempre falo, cara, se é para me permanecer no caminho sem R$1 e chegar lá no céu e ter o abraço de Jesus, não tem problema, isso, irmão. Cara. Tá tudo certo aqui. Isso, velho. A gente tem que buscar excelência, sim. Meu, Deus nos deu capacidade para conquistar riqueza, né? Sim. Mas, se for para esse caminho do R$1 aqui e chegar lá no final, eu recebi o abracinho de Jesus, irmão. Tá tudo certo, deixa eu quietinho aqui. É verdade, cara. Entendeu? É uma conversa que eu tive recentemente, tipo assim, muitas vezes a gente pensa, caramba, por que fulano que é ateu, que não tem um relacionamento com Deus, tá dando tão certo, tá indo tão bem, e eu não, né? Por que essa pessoa do meu lado, para essa pessoa tá acontecendo tantas coisas e ela tem tanto sucesso, ela tá indo tão bem e para mim não, né? Só que, cara, se você for parar para pensar, isso na verdade é um mal entendido. Pensa só, Elias. Deus é o bem. Sim. Deus não é só bom, ele é o bem. Ele tipo é. assim, exato. Ele é. O bem, o ser bom é Deus. Ele é. Tá ligado? Como é que uma pessoa está se dando bem sem Deus? Como é que a pessoa está se dando bem sem o bem? Faz sentido. Faz sentido, né? Então, o que essa pessoa tem, na verdade, são bens materiais. Bens materiais. Ou
reconhecimento humano. Sim. Tá ligado? Até mesmo o esforço dela. Puro esforço e Por mérito. mérito. Sim. Não negando isso. Mas, cara, muitas vezes pra nós, algo muito mais profundo que a gente quer, um relacionamento com Deus, o estar perto, o dizer não, assim, quando a gente não recebe certas coisas que outras pessoas estão recebendo, isso pra nós é um sucesso. Quer dizer que tá dando certo. A nossa escolha tá fazendo fruto. A gente tá dizendo não pra essa parada que a gente podia ter. Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. E tá tudo bem. Exato. Quando José, foi preso depois da casa de Potifar, cara, na casa de Potifar ele trabalhou duro. Trabalhou por anos. Sim. Ele foi conquistando a confiança de Potifar. Tanto que Potifar deu tudo na mão dele. Ele tinha tudo. Ele era um servo ricaço, tá ligado? E aí ele foi preso. Justamente. Tipo assim, ele poderia ter se rebelado, ele poderia ter desistido, tá ligado? Mas, cara, a minha interpretação dessa história é que ele se alegrou. Tipo, ele tava cheio de alegria na prisão. Por quê? O que levou à prisão dele? A fidelidade, cara. A fidelidade dele, cara. Quer dizer, se eu fui fiel e me levou até aqui, graças a Deus, cara. Porque no fim das contas ele não tava procurando as bênçãos. Ele tava procurando a realização do plano de Deus na vida dele. Justamente. Então, cara, é uma parada que eu penso muito nisso, tá ligado? Às vezes, mal da carne, você pensa, tipo, nossa, essa pessoa do lado tá dando tão certo, tá indo tão bem. Não tem como ela tá bem se Deus é o bem. Eu tô bem de escolher Deus, tá ligado? E se eu não tenho as coisas que essa pessoa tem pela minha escolha de servir a Deus, graças a Deus por isso, cara. Cara, e tá tudo lindo. Graças a Deus por isso, exato. Tá tudo perfeito. O que mais eu preciso, tá ligado? Nada, cara. Nossa, isso é muito sério. O que mais eu preciso? O que mais eu preciso? Se eu tenho tudo, que é a presença de Jesus. Cara, hoje em dia a família, né, tá envolvida dentro da presença de Jesus, cara. Se a família, se você tem uma família linda, cara. Nós temos uma família linda. Minha família é maravilhosa. Então, só de eu ter minha família nos caminhos de Jesus, isso aí, cara, pra mim já é tão gratificante. Tão privilegiado. Porque tem gente que não tem paz mais, cara. É bilionário. E não tem paz. Mas não tem nada. Você deita na cama na hora de dormir. É pânico, é desespero. Falta de vida. Essa é uma parada que tem um cara, C.S. Lewis, inclusive o cara que escreveu Nárnia, tá ligado? Ele foi mó teólogo, né? Cristão, escreveu muitos livros sobre o cristianismo. E essa parada de estar bem sem Deus, ser uma ilusão, vem dele. Ele fala, cara, se você acha que você está indo... Assim, as pessoas que acham que estão indo bem sem Deus, elas realmente não entendem o que está acontecendo, porque é impossível. É impossível, cara. É impossível. Uma hora a ficha cai, né? Exato. E aí desmorona tudo. Exato. Desmorona tudo, cara. Exato, porque ter Deus também é ter razão de viver. É ter sentido pro que você tá fazendo, tá ligado? É ter uma parada na sua hierarquia, se você imaginar uma hierarquia de sentido. Por que eu faço as coisas, tá ligado? No topo de tudo é Deus. Vai descendo, até chegar na parada que eu vou fazer agora, tipo, beber esse copo d'água. Por quê? Pra me hidratar, para o meu corpo continuar funcionando, para eu fazer esse podcast, para eu... Por quê? Deus. Tudo. Deus. Tudo organizado em volta do propósito final. O centro da vida, do começo ao fim. O alfa, o ômega. Muito louco. Irmão. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É tudo, cara. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus do céu. Mano, é tudo lindo, é tudo nele, é tudo por ele. Tudo começa nele, e termina nele. Ele quer tudo. Ele domina tudo. Ele, cara, por isso que a gente tem que amar Jesus com todas as nossas forças. Tudo, com tudo que a gente faz, com todos os nossos pensamentos. Com todas ele quer as coisas. Tudo. Cara, muito, cara. E assim, muitas vezes eu vejo o pessoal pensa que pra capturar os jovens, né, para trazer os jovens para a igreja, eles precisam simplificar o evangelho. Precisa estar simples para eles entenderem que hoje a atenção é limitada, né, por causa da internet e tal. Não, cara, você tem que dar a parada toda, velho. A palavra tem que ser o liberta. mais profundo, exato. Meu querido, a palavra liberta. Você tem que falar a real. Se você não falar a palavra, a verdade, a pessoa não vai ser transformada. Isso, e você tem que falar a real. Irmão, Deus quer tudo. Ele quer tudo. Justamente. Ele quer tudo teu. Justamente.
Tá ligado? Justamente. Esse negócio de meio palavras, de... Não existe. O confronto liberta. Entendeu? O confronto liberta. Sim. Transforma. Cara, já tantas experiências de ministrações, cara, que se talvez eu não falasse uma coisa mais forte naquele momento, a pessoa que estava lá fora não entraria na igreja, porque ela estava indo se suicidar. Ela ouviu uma palavra forte e entrou na igreja e está aí até hoje. Exato. Entendeu? Então, cara, tem momentos... Tem vários momentos de falar, mas sempre falar a verdade. Porque a verdade vai transformar, entendeu? É verdade. Vai confrontar, tem hora que vai doer, vai ser difícil. Com certeza. Mas, cara, é libertador. Libertador, exato. Libertador. É a única maneira de libertar. É verdade. Muito louco. Que papo delicioso, hein, velho? Cara, vamos acabar com um pouquinho de louvor, hein, Elias? Vamos? Cara, vamos. Que papo delicioso mesmo, cara. O que você tem pra nós, irmão? Cara, tem muita coisa, né? Mas, cara... Do teu coração, vai. Do meu coração? Cara, sei lá, o que você quiser. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, declaramos santo, santo, santo. Vem agora sobre nós com tua glória, Deus, Deus, Deus. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, majestade. Nós declaramos que só tu és santo, santo, santo. Meu Deus do céu. Cara, aleluia. Mais uma, por favor, mais uma. Trono de glória, toda glória, anjos e multidões gritam teu nome, Jesus. A Ele a glória, toda glória. Somos santos e remidos pelo sangue de Jesus. Você quer que eu continue, né? Por favor. Um novo som cantaremos em breve, nós e os anjos, pra sempre no trono ecoa a voz dos remidos, pra sempre só tu és santo, tu
toda glória. Anjos e multidões gritam teu nome, Jesus. A Ele a glória, toda glória. Somos santos e remidos pelo sangue de Jesus. Meu Deus do Oh, céu. meu Deus, Meu aleluia. irmão, eu te amo Cara, demais, eu cara. também te amo muito, cara. Prazer, velho. Prazer todo meu estar com você. Você é um anjo de Deus. Você é um príncipe de Deus. Cara, tem uma promessa tão grande sobre a tua vida. Amém, amém. De cuidar de vidas, cuidar de nações, cuidar desse mundo. Você é a geração que vai curar muita gente. Amém. Eu recebo Tem um isso. legado sobre a tua vida, você sabe disso. Amém. Tem uma profecia sobre a tua vida. Então, cara, faça de todo o seu coração. Com todo o seu coração é lindo, seu coração é de Jesus, e o coração de Jesus é humilde, o coração de Jesus é leve, é manso, é suave. Você é esse cara. Amém. Que eu amo muito. Eu te amo E demais, tenho o prazer cara. de estar aqui com você. E a nossa chegada lá no céu vai ser linda. Incrível. A gente vai estar lá junto, irmão. Juntasso, Nossa, família. incrível. Enquanto Pessoal, isso, vai ter mais podcast. vai ter mais. Você vai retornar. Por favor. Vamos trazer também o resto do pessoal da Surpresa pra fazer junto. Vamos fazer um Pô. compilado aqui. É. Vamos fazer uma tarde aqui maravilhosa. Eu acho incrível, Aí velho. eu acho que vai umas 4 horas de podcast. Ou eu a acho. gente vai ter que ver, porque vai umas 4 horas. Real. Real. E eu quero fazer mesmo. Eu quero fazer uns 4, 5 Não, é horas. legal, cara. A gente canta, faz louvor, faz O aqui tá experiência pra todo mundo. Rodrigo ali, ó. 4, 5 horas. Chama ele pra Vai estar que- junto. Eu sei que ele tá bravo ali com a gente ali. Acaba isso logo. Mas não tem como acabar, Não tem Rodrigão. como, irmão, Se não deixar, a tem gente vai como, até amanhã, filho. Você sabe disso. Que delícia. Cara, eu te amo demais, Obrigado, velho. viu? Pessoal, muito obrigado de acompanhar. Se vocês curtiram, deixa um comentário, Isso. deixa um like, fala o que vocês gostaram, comente, converse junto conosco nos comentários sobre Amém. essa conversa que a gente teve. Amém. É tão pouco, é um tempo pequenininho, Exato. né? A gente tenta resumir Ah. as nossas experiências e vivência com Deus. Ah. Mas já é um bom começo. Exato, cara. Eu vi a pastora Camila falando no podcast Aham. anterior. Todo começo, às vezes, é difícil. Aham. Todo começo tem as lutinhas, mas é a coisa mais gostosa. Exato, O começo cara. é o mais gostoso. Pior que é verdade, viu, Sabia? velho? É verdade. A paixão Aham. é o sentimento bom. Puxa, Né? isso é verdade, cara. Tamo junto, eu tô com você. É nóis, irmão. Você sabe. É nóis. E vai ter que ter mais, hein? Por favor. Vai ter que ter mais. Com o resto do pessoal, só você Isso. também. Amém. Vamos marcar. Ó, gente, segue a gente lá, Elias Viana com Y. Por favor. Instagram, Elias Viana com Y, Viana com 2 N's. E todas as outras redes, a mesma formação aí, então, mesmo arroba, tá tudo certo. É isso, Deus galera. abençoe. Eu acabei de lançar uma música agora que chama Invoco. Vai lá, confere no Spotify, tá em todas as plataformas digitais. E além do Renascer Praise, que é a minha família, Aham. a gente tem o nosso ministério também, a gente tenta conciliar as duas coisas. Claro. É quase impossível. Mas Deus da graça. Deus da Deus graça. da graça, dá tudo certo. A prioridade sempre será a minha casa, a minha igreja, meu pastor, o apóstolo, a bispa e o Renascer Praise. Mas a gente tenta também, porque Deus dá sonhos pra Com gente, né? certeza, cara. E tem coisas que Deus dá pra gente que a gente precisa, Eis-me aqui. eis-me aqui. Precisa falar eis-me aqui. Justamente. Com certeza. Então tá lá. Olha lá, pessoal. Uma música Invoca, uma música linda, fortíssima. E já tem outros projetos também, tem DVD, tem tudo. E vamos pra cima em nome de Jesus Cristo. Beijo, pessoal. É nóis, até Irmão, a te próxima. amo, meu Te amo irmão. demais, irmão. Moleque. É nóis, velho.